Leia as assertivas seguintes sobre memória. E ali aparece, pessoal, a assertiva 1, 2 e 3 e as alternativas para marcar as corretas, indicando ali a letra A, B, C, D como possível resposta. Eu vou analisar alternativa por alternativa e depois a gente volta a descobrir o gabarito final, certo? Vamos ler a primeira. Memória não volátil é um tipo de memória no qual se armazenam dados de maneira definitiva, mesmo com o desligamento da corrente elétrica. Perfeito, pessoal, está certo. O termo não volátil significa que a memória não perde os dados na ausência de energia elétrica, que a memória mantém os dados mesmo quando o computador é desligado. Como exemplo de memória não volátil, nós temos a memória ROM, que não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Temos a memória flash do pendrive, do SSD, que também é uma memória não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. O próprio disco rígido ou HD, que é considerado memória secundária, não é volátil porque também não perde os dados na ausência de energia elétrica. Então o item 1 está certo. O item 2 dizia, memória do tipo ROM, Read Only Memory. Serve apenas para leitura, pois a informação que vem gravada nela não pode ser apagada? Também está perfeito. O termo ROM significa, justamente traduzindo Read Only Memory, na tradução é memória somente de leitura. Mas é somente leitura para o usuário, é claro. Então ela serve apenas para a leitura do usuário, perfeito, e as informações que vem gravada na memória ROM não podem ser apagadas pelo usuário. Quer dizer, o usuário apenas faz a leitura daqueles dados que já foram gravados naquela memória ROM. Perfeito, o item 2 também está correto. O item 3, memória secundária é responsável para que o computador funcione, armazene dados temporariamente e pode ser representada pela RAM, Random Access Memory. Pessoal, o erro mais grave aqui é dizer que a memória secundária armazena os dados temporariamente. Está errado, a memória secundária, como o caso do disco rígido, é memória secundária. O SSD faz função de memória secundária no computador, embora use memória flash, e essas memórias, elas não têm armazenamento temporário. Não, o armazenamento nas memórias secundárias é chamado de definitivo, embora não seja definitivo no sentido de ficar para sempre. É definitivo no sentido de que dados gravados ali, se não forem apagados, permanecem mesmo na ausência de energia elétrica, porque são memórias não voláteis. Então, errado, memórias secundárias não têm armazenamento temporário. E outro detalhe, ele diz que pode ser representada pela RAM, a Random Access Memory, que é a memória principal do computador, o que está errado também, porque a memória RAM não é a memória secundária. Observa, a memória RAM é a memória principal do computador, porque mantém os dados que estão em processamento, os dados que estão em execução. E ela sim, a memória RAM, ela é temporária. A memória RAM é temporária, porque a memória RAM é volátil. Os dados são perdidos na ausência de energia elétrica. Os dados são apagados quando o computador é desligado. Portanto, a memória RAM sim é temporária e é conhecida como memória principal, não como memória secundária do computador. Totalmente errado, então, o item 3. Ficamos aqui como certo o item 1 e 2 e errado o item 3, somente 1 e 2 corretos temos na letra A de América, então, que é o gabarito e a resposta desta questão.